Olá, meus queridos amigos, um grande abraço a todos vocês. Estamos aqui para mais um vídeo de um assunto delicadíssimo, um assunto perigoso, lamentável. Receita pede que Polícia Federal apure acesso a dados de Bolsonaro. O presidente da República está inseguro. Acessaram dados dos computadores da Receita. Isso é incrível. Aí a gente fica preocupado. Se com o presidente fazem isso, imagine com nós, né? É lamentável isso. Então vamos lá. O órgão abre sindicância e aciona a Polícia Federal para apurar caso que envolve o presidente e familiares. 2 servidores foram ouvidos. A Receita Federal identificou que 2 servidores do órgão acessaram de maneira irregular dados fiscais do presidente Jair Bolsonaro e de integrantes de sua família. Não fala quais os integrantes. O órgão abriu sindicância para apurar o ocorrido e acionou a Polícia Federal, que fez anteontem operação em escritórios da Receita, em Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo, e em Campinas, São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro disse no Twitter que desde o início do ano passado, 2 funcionários da Receita acessaram ilegalmente informações fiscais de minha pessoa e familiares. Segundo ele, os servidores procuravam informações para incriminá-lo na eleição. Então, vocês vejam bem, como é que muitas vezes alguns jornalistas sem escrúpulos, tem muitos, né, conseguem certas informações privilegiadas, que muitas vezes essas informações fazem parte de um acervo de segredo, que não pode ser revelado. Tem proteção legal. Mas mesmo assim vaza. Nós vimos aí que vazaram dados da esposa do Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, vazaram dados de Gilmar Mendes, e realmente são coisas que não eram para acontecer. São dados sigilosos que a Receita tem a obrigação de mantê-los protegidos. São dados pessoais e vazaram. Mas vazam por quê? Porque algum funcionário inescrupuloso acaba vazando aquilo. É lamentável, muito lamentável. No Espírito Santo foi ouvido o agente administrativo Odilon Ayub Alves, irmão da deputada federal Norma Ayub, do DEM Espírito Santo. Os 2 funcionários responderão a processo administrativo. Eles não foram afastados de suas funções, mas foi retirada a permissão para entrar em sistemas da Receita. Continuam trabalhando. Restringiram alguma coisa, mas continuam trabalhando. A deputada federal, essa é a parte mais interessante. Olha o que a deputada falou sobre o irmão dela. A deputada federal Norma Ayub afirmou que os dados de Bolsonaro foram consultados em outubro, antes do segundo turno da eleição. A sindicância, no entanto, foi aberta em janeiro, depois de o fisco identificar os acessos irregulares. Ela considerou o ato do irmão como uma brincadeira, um momento de infantilidade. Vamos perdoar então, né? Vamos perdoar, que isso aí é uma coisa
comum. Uma pessoa chega lá dentro da Receita Federal, que é onde ele passa num concurso, né, ou está lá comissionado, aí ele pega o computador da Receita e começa a brincar com os dados sigilosos das pessoas. E é interessante que ele vai nos dados sigilosos de autoridades e pega lá Jair Bolsonaro, nosso presidente da República, e seus familiares. Que coisa interessante, muito engraçado. É uma coisa que realmente, sabe, dá vontade de rir. Muito engraçado, deputado, a senhora falar que foi apenas uma brincadeira, e nós vamos esquecer. Foi uma brincadeira. E os dados? O que foram feitos dele? Tem que ser apurado agora. Se ele não distribuiu esses dados para um monte de gente brincar também. Porque aí as pessoas vão querer brincar, né? Dá os dados do presidente aqui, da família dele, para a gente brincar que nem vocês. É só uma brincadeira, né? Não tem perigo nenhum. Que coisa lamentável, hein? Na época, o próprio Bolsonaro ligou para Gilmar Mendes para sugerir medidas para solucionar a crise, essa crise de vazar dados, né? Logo após o Estado revelar a citação à mulher de Toffoli em uma investigação preliminar da Receita, Sintra afirmou em entrevista que o fisco estava sofrendo um ataque. Os meliantes vazaram meias verdades para gerar intrigas e dissídia no governo. É interessante, né? Quer dizer que eles querem causar uma intriga no governo, uma coisa, e faz uma brincadeira. Deputado, é seu irmão, mas o que ele cometeu é um crime gravíssimo. Tem que ser apurado e tem que haver punição para essa brincadeira. Uma brincadeira muito sem graça. Porque sabe-se lá para onde foram parar essas informações que foram obtidas ali de forma irregular. Isso é que precisa saber. Existem jornais, televisões aí que estão doidinhos para derrubar o Bolsonaro. O que será que está sendo então preparado? Um dossiê, um pouquinho daqui, outro ali, e vamos derrubar ele agora? Essa é a questão. O que está sendo feito com esses dados? Porque colher dados do presidente da República de forma irregular é uma incógnita agora. Onde foram parar as informações? Eles vão alegar que é só uma brincadeira, como disse a deputada. Ele fez só uma brincadeira. E essa brincadeira vai custar caro. Então vocês vejam que ponto nós estamos nesse país e como vai ser grande essa faxina que o governo Bolsonaro tem que fazer. Porque está cheio de gente brincando com perigo. Brinca aí com os dados dos outros dentro da Receita Federal, que não era para acontecer nunca. Também não é culpa da Receita. Mas os funcionários têm que ser melhor selecionados e fiscalizados melhor. Porque se houve essa falha, o sistema precisa ser reajustado. Concordam? Então tá aí. Mais um ataque contra Bolsonaro. Resta saber agora nas mãos de quem foram parar dados sigilosos da vida de Bolsonaro e de seus familiares. Que vergonha. É muito lamentável isso. Infelizmente, nosso Brasil está tendo uma guerra aqui. A esquerda não deixa nunca de tentar derrubar Bolsonaro. Tem um mecanismo muito grande, muito forte, que ainda persiste em sobreviver. Não é uma brincadeira pegar os dados do presidente,
que a esquerda tanto quer derrubar. Não é por acaso, com certeza. Deixe o seu comentário, diga o que é que você acha e vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o resultado de tudo isso. Shalom para todos vocês, um grande abraço. Quem não se inscreveu, se inscreva por favor e dá aquele apoio para nós. Um abraço para todos.